Glória a Deus. O Senhor. Amém, irmãos? Vocês ouvem bem? Se estiver alto aí, diminui a minha voz para não ser uma ofensa aos irmãos. Até porque, vez que outra, eu acredito que eu vá usar o recurso da tosse, tá bom? Mas, mais uma vez, não se ofendam. É involuntário, tá bom, irmãos? Eu venho... já de alguns domingos, alguns cultos, literalmente matando, né? Como se pudesse matar o culto, né? Ele não morreu, não é? Quando eu não estava aqui. Quem estava aqui nos dias que eu não estive? Teve culto? O Senhor foi cultuado? Então a minha ausência não matou o culto, isso é bom. Diga assim: o culto não morre. Deus não permite que a adoração a Ele morra. Amém? Pode sentar-se no seu lugar, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja rica e abundante. E te convido a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis. Melhor, 1 Reis, porque não é carta, é livro, né? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Glória a Deus. Ceia do Senhor, quantos já estão preparados para não privarem-se mais do corpo e do sangue do Senhor? Amém. Capítulo 21, a partir do versículo 17, diz assim. Esperar que todos achem. Agora eu acho que quase todos acharam. Amém, acharam. 1 Reis 21, 17 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. Irmãos, só uma pausa. Volta para o versículo 8. Isso, exatamente o versículo 8. Minto, vamos do versículo 1, mas a gente não vai ler o capítulo todo, tá? Tem uma história melhor aqui antes. Sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está a tua vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela uma outra vinha melhor do que esta. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o preço que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor Deus de que eu venha te dar a herança que ele deu aos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado até a sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe dissera. Então, que dizia assim: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: Dai-me a ele, eu disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te convém, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Tu és o rei de Israel? Levanta-te, come o pão e alegre-se o teu coração, porque eu te darei a vinha de Nabote, como se fosse dela. Até aqui está ótimo. Os irmãos conhecem a história, senão a gente acrescenta um pouquinho do que é a história.
Vamos dar uma breve recapitulada aqui, que os irmãos também já conhecem. Irmãos, o povo hebreu, quando estava no empenho da missão de assumir a posse, de tomar a posse da terra que por Deus lhe fora prometida, mais conhecida como a terra prometida, ou Canaã, ou Sião, a terra sonhada, a terra esperada, porque eles estavam saindo do Egito, cruzando o mar, atravessando o deserto e circundando o deserto, literalmente. Eles esperavam que chegasse o dia de tomar posse. E ocorre que um dia chega, Moisés morre, Josué assume a árdua missão de entrar com aquele povo na terra prometida. Diga ao seu irmão: Deus cumpre promessas, mas Ele também faz promessas e algumas Ele não vai cumprir. Estranho, né? Quem já recebeu promessas do Senhor que, de acordo com o tempo previsto, era para ter acontecido e não aconteceu? Só eu? Não, quem já? Não se sinta importunado por mim. Pastores, eles não mentem. Amém? Isso não é estranho, irmãos? Recebeu o ímpeto de acreditar em Deus e Ele te fazer acreditar em algo que Ele te disse, e passado o tempo de cumprir, Ele vai e não cumpre. Diga assim: as palavras de Deus possuem propósitos de Deus para você, e as palavras de Deus possuem propósitos de Deus para Deus. Nem tudo diz respeito a nós, nem tudo. Sabe, porque a gente tem hora que tem que acreditar, e na hora é agora, Ele vai dar uma puxada no tapete. Fala assim: Deus, o Senhor está mudando o esquema da fé, o Senhor está mudando o esquema da promessa. Porque quando Deus diz que eles haveriam de tomar a posse, eles ficam circundando o deserto por mais 40 anos. E aquela geração que cruza o Egito e o deserto, agora já é outra geração. A geração de escravos no Egito morre, envelhece, e uma geração assume o lugar. Aí você fala assim: mas essa promessa é para mim. E por que uma geração após a minha que entra na minha promessa? Era para atender a um propósito de Deus para Deus. E a gente tem uma mania, fala Deus aqui, a gente tem uma mania de Deus tratando com o indivíduo, não é? A gente se acha Deus tratando com o individual. Aí a gente olha para o coletivo, para todo mundo à nossa volta, e entende: Deus trata comigo, Deus fala comigo. Ora, eu sou um servo tipo especial de Deus, eu sou um diferenciado para Deus. E a gente se esquece de que a quem muito é dado, muito também é cobrado. E aí a gente pensa assim: eu quero grandes coisas. Aí eu te convido a falar para você mesmo: cuidado com o que você quer. Porque dependendo do que você quer, nem era para você, mas Deus te permite que você receba, só para Ele estabelecer o propósito de Deus para Deus, não para você. E aí você pensa assim: Deus está sendo injusto, me fala que vai fazer algo. Irmãos, quantas vezes Deus me falou que eu seria pastor de uma mega igreja, e eu acreditei no Senhor. Tipo assim, Ele queria fazer algo, mas entre Ele e Ele, e não fez comigo. E sabe o que eu fiz? Eu entendi o propósito de Deus comigo e o propósito dele com Ele. Fala assim: mas não era o bom momento de se queixar de Deus? E a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Porque a criatura quer dizer ao seu Criador: por que me fizeste assim? O barro dizer ao oleiro: por que me colocaste nesse formato e não neste? Não funciona assim com Deus, irmãos. E a gente às vezes quer estabelecer planos nossos como se
se fossem planos de Deus, e a gente entra numa de persuadir a Deus, porque o nosso coração naquilo é sincero. Não basta ter um coração sincero dentro dos teus planos para com Deus. A tua sinceridade tem que passar no crivo do propósito de Deus para com Deus. Porque o negócio não é de Deus com a gente, é dele com ele, e a gente entra na barca e ele diz: você cabe no meu propósito, mas no meu propósito não cabe você tomar decisões por mim. Senhor, e se eu quiser algo, eu coloco diante de ti. Se Deus quiser e aprovar, amém. Mas se ele quiser usar aquilo apenas para estabelecer o propósito dele com ele mesmo, que assim seja, amém, glória ao Senhor. Mais uma vez, percebe que não tem a ver com a gente. O lance de ser Deus não tem a ver com o lance de ser servo de Deus. A gente não chamou Deus para ser o nosso Deus, Ele nos chamou para servi-lo. E quando Ele estabelece isso, nós temos que entrar nos moldes dEle, no modelo dEle, nas ideias dEle. Por aquele povo, eles tinham chegado antes. Eles nem teriam ido a cativeiro. E aí chega um dado momento, eles assumem a terra com Josué. E aí as tribos são distribuídas por porções de terra. Os levitas recebem não terra, não um território para morar, porque eles agora, a porção deles é literalmente a seguinte: o Senhor seria a porção dos levitas. Então eles entenderam que não haveria plano de colheita, plano de plantio, porção de terra proteger e projetar dentro do plano deles. Os levitas não poderiam ter planos próprios. Quem quer ser um levita na casa do Senhor? Viu que só uma mão? Nem a minha eu levantei também. Os levitas estariam desprovidos de ter uma porção de terra que seria legítima para as 12 tribos de Israel. Eles não poderiam ter terra, ter posse, ter possessão, ter herança, porque o Senhor diz: olha, eu sou a melhor terra para essa tribo. Só que eles vão se desgastar à minha volta. Eles estarão no templo, me adorando, estabelecendo culto. Então eu sou a terra fértil deles, eu sou a porção deles. Diferente das outras tribos, que receberam porções de terra. E aí o Estado de Israel está estabelecido. As tribos possuem terras. Só que tem uma lei agora. E a lei dizia o seguinte: vocês não podem vender a porção da sua terra, da sua tribo, para uma outra tribo, porque a terra pertence ao Senhor. Percebe que você não pode tomar decisões tuas como se a tua vida tua fosse? Diga assim: a minha vida pertence ao Senhor. Os meus planos não podem ser os meus, mas sim os planos do Senhor. E seja o que Deus quiser. Aos solteiros digo: se Ele quiser que se case, assim será. E aos solteiros digo: se Ele quiser que não se case, não se casará. Está a fim de servir a um Deus assim? Que quem manda é Ele? Quem decide por você é Ele? Você no máximo faz uma oração pendendo para a sua intenção, e de repente Ele diz: tranquilo, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, mas assim, é porque é para o outro lado. Mas por que, Senhor? Aí não, é melhor e tal. Aí, mas por que, Senhor? Eu falei assim: porque eu sou o Senhor, porque eu mando nesse negócio todo aqui. Você entendeu a distância entre vocês, Deus, nós, Deus? Percebe que os planos do Senhor são maiores, superiores. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. E às vezes a gente pensa assim: vou viajar e vou me mudar para tal lugar, enquanto diz Tiago. Em vez disso, você deveria dizer: se o Senhor Deus quiser e aprovar. Deus está falando com alguns de nós aqui.
todavia por meio da minha boca, mas isso é só um detalhe bobo. Poderia ser a sua. E como eu recebo palavras ali, quando ouço mensagens. O instrumento pouco importa. O que importa é que a gente está entrando dentro do modelo e do esquema de Deus. Usou o jumento para falar em algum momento. Aí eu brincaria, poderia usar outro, né? Pessoas até com menos merecimento. E estamos aqui a comunicar uma mínima parcela da vontade do Senhor, ainda que para essa noite seja suficiente. E eles prosseguem. E num dado momento esse povo se estabelece, já tem o templo, já tem o culto, já tem ali os levitas, já tem adoração ao Senhor. E agora eles precisam, o coração deles já não quer mais ser conduzido pelos juízes, que era quem conduzia o povo, julgava as causas, dava as devidas sentenças e buscava julgar com reta justiça. E de repente esse povo clama a Deus e pede a Deus: nós queremos um rei, porque as outras nações têm reis e a gente só tem juízes. Seria tão bom, tão legal. E isso esbarrou e foi um confronto. E Deus disse: olha, vou atender esse povo, eles querem rei, então vou dar um rei. E deu Saul, um rei cara forte, ombros largos, assim tipo pastor Jefferson, que malha, né, tal, vem toda, aí recebe uma missão de buscar um animal que fugiu, e aí vai lá ele, e de repente o homem é ungido rei, e o Israel fica feliz com aquele primeiro rei, rei Saul. E esse rei agora começa a enfrentar alguns problemas dentro da sua crença, dentro da sua caminhada com Deus. Ele passa a ter confrontos e passa meio que a querer fazer, a se desviar da vontade de Deus para fazer agora só um pouquinho da vontade dele próprio. E tem gente que diz assim: Deus conhece o meu coração e eu posso fazer isso aqui só um pouquinho, ou decidir nisso aqui só um pouquinho, porque Deus entende. Sabe quando a gente fica folgado pro lado de Deus? E acha que tudo, não, Deus é bom o tempo todo. E Ele é bom. E as suas misericórdias, que duram para sempre, são a causa de não sermos consumidos. Ele é bom. E era para ser pior, mas porque Ele é bom, a coisa não fica tão grave. Mas você percebe que a gente tem que buscar entrar numa com Deus, de entender que a gente tem que diluir ao máximo as nossas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça e a gente literalmente entenda que a gente conscientemente está conseguindo agradar a Deus. Espera aí, eu tenho o dever e a missão de buscar agradar a Deus? Olha para o seu irmão e diga: Nós temos essa missão. Amém? E agora, esse rei passa e cede lugar ao rei. Diga assim: o cara. É o cara, Davi. Só que, em dado momento, escolhe abrir mão da plena, boa, agradável vontade de Deus, para ter um olhar próprio, não com olhos divinos, não com olhos de Deus, e de repente escolhe tomar uma decisão: eu quero para mim. Quem? A mulher do meu próximo. Ela é linda, Senhor, maravilhosa, uma beldade. Era a mulher de um oficial dele, de guerra, corajoso, que não se furtaria jamais a participar da primeira fila e levar uma flecha, uma lança nos peitos, para defender o seu rei.
Como, atente para isso, como um anseio nosso que não passa pelo crivo da vontade de Deus, como um anseio nosso que não passa pelo crivo da vontade de Deus, tem consequências, ou uma consequência ao menos. Davi resolve, como nada aconteceu da primeira, ele decidiu, olhou, gostou, tomou para ele. Na segunda ele resolve aniquilar o problema, matar o marido dela. Está resolvido, não vai ter um problema aí, e aí a viúva é minha. Ele faz isso, e Deus manda o profeta liberar a palavra de Deus para ele, e ele saiu dali moído. Dali para frente, a vida de Davi, irmãos, ele era rei, tinha tudo que queria e podia, e até muito mais, mas de repente ele escolhe sair do centro da vontade do Senhor para o centro do objetivo humano dele. Posso ter planos? Sim. Posso ter projetos? Sim. Mas que todos eles criteriosamente passem pelo crivo da aprovação de Deus. E se você perceber que ele não aprovou, não faça, seja o que for. Se você perceber que ele não autorizou, e você tem meios de perceber Deus falando contigo, seja pela palavra, seja por sonhos, seja por visões, seja por um profeta, seja por um sentimento, seja por um momento de quebrantamento, ele consegue se fazer ouvir. Pelo menos experiente cristão em audição espiritual, ele consegue se revelar e fazer você entender, ou que eu entenda, a vontade dele. E de repente, a família, a casa de Davi, prova o caos. O caos. Quem conhece a história de Absalão, quem conhece a história da filha de Davi, quem conhece a história na casa de Davi, o filho de Davi agora querer tomar o seu reino, querer matar o pai, o caos se instaurou por conta de uma coisinha apenas. Não foi da primeira posse tão somente, mas foi porque uma decisão tomada sozinho, excluindo Deus da decisão, faz com que você tome outra decisão, e outra e mais outra, e parece que nada acontece. Ora, Deus é bom para com Israel. Então eu fiz aquilo lá, não deu em nada. Eu vou fazer isso aqui, não vai dar em nada, porque Deus é legal, Deus é amor. E aí, irmãos, o caos se instaura. Uma decisão que exclui Deus chama outra decisão que excluirá Deus, para chegar um momento, olha aqui nos meus olhos, da pessoa tomar cegamente mais decisões sem Deus, e ela simplesmente não conseguir mais ter sensibilidade para Deus. Ela não sentirá Deus, ela vai ficar insensível para a presença de Deus, porque ela vai endurecer, o coração vai empedrar, petrificar, e acontece o quê? Deus não consegue ser mais ouvido. E aí sozinho a pessoa pensa assim: nossa, eu estou meio confuso na vida espiritual, eu sinto uns arrepios externos aqui, parece mais o ventilador, mas ela vai querer acreditar que aquilo é Deus, que ela precisa do mínimo de sensações agora para saber ou achar que é Deus, porque ela precisa de algo, e ela não sabe distinguir mais a presença de Deus que ela sabia de um friozinho, de um vento que virou pela porta ali. Está confusa, e volta ao estágio dos primeiros dias de vida cristã, onde se sabe muito pouco. Quantos estão entendendo? Digam amém. Está diferente hoje, né? Chato. Não que as outras vezes não fossem, mas hoje parece que está mais, né? E esse povo pede esse rei passa, entra Davi,
o rei, o cara. E aí depois de Davi morre, cede lugar para o seu filho Salomão. Salomão é um agraciado. Tudo que desejava os seus olhos, ele teve. De uma inteligência extraordinária, de uma sabedoria que era meio que quase um dom de Deus. E era um dom de Deus, uma dádiva de Deus. E esse rei tem tudo. E esse rei, de repente, prata, irmão, só para você entender, prata era desprezado no reino de Salomão, não tinha valor para ele. Não queremos prata não, o negócio que é ouro e acabou. Prata, ó, nem traz. Estava ficando enjoado. Sabe quando você está tudo bem e você começa a enjoar de tudo que está tudo bem? Não consegue mais se suprir. A Bíblia remete a gente, sabe para quê? Lembre-se dos dias, das coisas pequenas e das pequenas ocorrências, das pequenas ocasiões. Quem já sentou assim no meio-fio e pegou um pão de doce com baré e aquilo era uma ceia para você? Quem é dos meus assim? Quem já tomou aquele tão conhecido hoje, pozinho da morte, mas era o kisuke que tinha um pinguim, sei lá o que era aquilo, dentro da tigela, de uva. Irmãos, aquilo é coisa dos deuses. O que era aquilo, irmãos? Principalmente quando a gente vinha do campo jogar futebol, tava assim, não tinha água, goela seca. Quando eu vi um pacotinho pequeno aquele, mas fazia 1 litro, 2 litros. Olha, Jeová! Irmãos, o que era aquilo? O pozinho da morte outrora era o pozinho da vida. Sabe? Coisas pequenas, coisas mínimas. Vocês vão lembrar de uma série de outras coisas aí. O docinho, aquele de um coraçãozinho de abóbora. Ela disse que me ganhou, me conquistou com o doce de abóbora. Disse que arrumou o doce, orou, ungiu. Eu acho que ela levou na Universal. Tá, vou pra cá. Um minuto para os comerciais. Amém. Olha, outra voz agora. Nem era aquela. Irmãos, vocês vão lembrar, tá? Dizia eu do doce de abóbora, né? Tu gosta, né? Acha que foi aquele trabalho que tu fizeste, que tu ganhou, né? Foi um trabalho aquilo. Porque uma pessoa achar que ganha uma outra com um doce de abóbora? O que tinha naquele doce lá? Ah, oração. Pode ter sido isso mesmo. Sabe? Vocês vão lembrar de 1000 coisas aí da época de vocês, alguns, a maioria mais recente. Mas essas coisas são coisas mínimas e a gente começa a enjoar, sabe? Deus dá um carro novo todo ano, não é o meu caso não. Todo ano ele me dá um carro mais velho. Mas é porque eu me apeguei às coisas pequenas. Aí você enjoa, não, esse carro está novo demais, eu quero um outro, porque esse novo eu já enjoei. Aí você começa a trocar. Aí vai chegar uma hora que nada te satisfaz. Chega uma hora que Salomão estava tão insatisfeito já, parece que tudo que era grande, que era tremendo no reino dele, vai se tornando comum. Aí ele começa a perder referência e importância das coisas e faz, sabe o quê? Começa a colocar agora duros encargos sobre o povo. Começou a taxar o povo, pastor Anderson, com impostos altíssimos. Lembra alguma coisa? Nossa época? Agora nem tanto, né? Caixa Econômica tinha uns juros aí de 14%. Agora com esse governo, terrível esse governo, vai e faz a gracinha de botar 1,8% de 14%. Chato, né? A gente vai se acostumando com essas coisas boas assim, daqui a pouco a gente nem liga mais. E aí, ele começa a taxar o povo e o povo começa a não aguentar. Chegou a hora que um camarada, que era o homem das cobranças injustas, chamado Jeroboão, que trabalhava para Salomão, era o cara que fala assim, manda Jeroboão, que ele recebe de todo mundo, e ai de quem não pagar as duras taxas impostas pelo rei Salomão, o rei de Israel. E eles pagavam, mas estavam insatisfeitos.
E aí ele chega para Salomão e diz: o pessoal não está gostando muito das taxas não, continua cobrando. Ok. E ele lá na dele, Jeroboão, de repente ouve um profeta falar com ele o seguinte: derruba Salomão, conspira e se torne rei no lugar dele. Salomão descobriu e Jeroboão tem que fugir para o Egito. Num dado momento, Salomão morre, Jeroboão volta. Quem vai assumir o reino de Israel agora? Roboão. Veio agora essa revelação, irmãos. Podia até não dar muito certo, mas às vezes acontece. O Roboão, que ia continuar nesse esquema meio que corrupto, né, de botar altas taxas sobre o povo, ele agora vai assumir-se como rei de Israel. Quem aparece? Jeroboão, que não era bobo não. Fraqueza. Jeroboão chega em Roboão e diz: Roboão, você vai ser rei sobre nós? Ele: sim, já sou. Só que tem um problema. Como é que você vai fazer com esse negócio? Seu pai colocou duras taxas, duros impostos sobre o povo. Como é que você vai aliviar o povo dessa carga? Volta daqui 3 dias falar comigo. Foi, voltou. Quando voltou, qual é a resposta? O meu dedinho mindinho é mais grosso que o lombo do meu pai. Ou seja, os impostos que o meu pai colocou sobre o povo, comigo vou triplicar, vai ser mais pesado. Então vaza da minha presença. Jeroboão vazou, foi lá, reuniu-se com o povo e disse: foi assim que o rei Roboão disse. Aí o povo olha para ele e fala o seguinte: 10 tribos das 12, irmãos, que compõem o estado deles. Nós não queremos mais Roboão como nosso rei. Nós queremos você, Jeroboão. Aí ele: não, eu não queria. Não. Ele falou: eu mesmo. Eu quero, eu já queria antes, mas agora que vocês querem, fechou, é aqui. Então tá, as 10 tribos estão todas fechadas com você, Jeroboão. O que ele disse? Ele disse: já é. Foi o que ele disse. Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos: Judá, Benjamim, e para não dizer que uma terceira tribo, só que esta não tinha porção de terra porque ela ficava no templo e eram os levitas, digamos que eles tenham ficado com 3. Mas não tinha terra, posse, então digamos 2. Ok? Estou igual a Dilma, daqueles raciocínios assim. Não é? Aí, eu já vou terminar, irmãos. Vai dar para ceiar daqui até meia-noite. A gente consegue essa... Tem dias que eu não venho, eu preciso me empolgar mais, né? Saudade dos irmãos. Aí ocorre o quê? Olha, nem estou tossindo. Só falar que tosse. E aí, ele fica com 2 tribos. O reino se divide entre 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte, que são agora reino do rei Jeroboão, ficam com essas 10. E a parte de baixo fica aquelas 2 tribos ali. É o reino de Judá, com Roboão, filho de Salomão. É onde tem Jerusalém, onde está o templo. Tudo bem? Só que ocorre o seguinte: olha a estratégia agora e os problemas se aumentando sobre Israel, com o reino dividido. O lugar de culto é Jerusalém, reino do sul, certo? Onde está Roboão. O lugar do norte não tinha um lugar de culto. Aí os problemas começam a aparecer agora. Jeroboão coloca 2 lugares de culto, um no extremo norte e outro no extremo sul, próximo ao reino do sul, porque o povo de lá ia querer descer para Jerusalém para adorar a Deus. Aí ele coloca um bezerro de ouro em Betel, que é próximo ao reino do sul, e no extremo norte, lá em cima, em Dan, uma outra tribo, um outro bezerro de ouro. E tome-lhe a adoração do bezerro de ouro. O povo vai se envolver com aquilo ali e
esquece Jerusalém. Problema resolvido. Só que isso começa a atrair a ira de Deus. E agora esse reino dividido começa a brigar entre si, por causa de pequenas decisões tomadas lá atrás. Irmãos, com Deus existem regras. Com Deus existem ideias prontas. E Ele comunica e a gente só precisa submeter. Acontece que, passado esses dois, entra no reino do norte um certo homem chamado Onri. O-N-R-I em português. E ele começa a estabelecer coisas também nos moldes de Jeroboão. O culto em Dan e em Betel continua. Novidades, ele faz alianças internacionais. Sabe assim, alianças amistosas, pacíficas com outros países que Deus não queria que eles tivessem. E agora começa a trazer os deuses desses outros países. E é numa dessa que esse Onri comete um dos erros mais estranhos que um rei poderia cometer. Faz aliança com o rei da Fenícia, região de Tiro e de Sidom, um rei que o nome dele é Etbaal. O nome dele já continha o nome de uma divindade. Esse rei era o pai de Jezabel. Ele chega, faz uma aliança com os fenícios, com o pai dela, o sidonita, e diz o seguinte: o meu filho Acabe pode se casar com a tua filha, e os nossos países, nossos estados serão amigos. Eu comercializo no teu estado, você no meu. Só que essa de você no meu traz outros deuses. De cara trouxe Baal, que significa Senhor. É mole? Ou seja, Deus não será mais o Senhor ali. Agora Baal será o Senhor ali. O foco da adoração começa a ser mudado, pastora. O foco começa, sabe quando o foco começa a mudar? Sabe quando a gente começa numa linha de propósito de Deus com a gente entende tudo, recebe tudo e se submete a tudo que é de Deus? De repente chega a certa altura, a gente muda o plano de Deus. Como se o plano de Deus mudasse, mas a gente muda. O nosso plano se assume como se fosse o plano de Deus. Sabe quando Deus está falando com pessoas aqui hoje? Sabe quando você muda o seu plano para um melhor e na verdade ele é pior, e ele vai resultar em consequências porque não veio de Deus. O coração humano traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Alianças. Esteja atento a isso, porque essa palavra de hoje pode te livrar de uma amanhã quando você acordar. Na semana. Isso se aplica a ministério, isso se aplica à igreja, isso se aplica à vida secular, à vida comum. Isso se aplica nos tratos, nas alianças que fazemos. Olha o que Jesus diz: olha, essa é a aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes comeres e beberes em memória de mim. Essa aliança tem morte nela. Às vezes a gente faz aliança com tudo que está vivo, quando na verdade só está vivo, mas às vezes está até mais morto do que se tivesse derramado sangue. Jesus disse: a aliança de vocês é porque eu morri e derramei o meu sangue. Então a aliança de vocês é na minha morte, é no meu sangue. Toma cuidado com quem você firma aliança. Sabe, em algumas regiões cuspia na mão, o outro cuspia na mão e pá, é pacto. Toma cuidado com quem você faz pacto. Toma cuidado com quem você firma um plano e diz: nós estamos juntos nesse propósito, é nós, estamos juntos, TMJ. Toma cuidado. Aí na igreja, toma cuidado também. Meu coração já arde de amor pelos irmãos, é verdade isso. Mas sabe a quem eu me reporto? Porque se eu não passar por ali... E olha que a gente ainda não teve questões ou grandes, ou algumas. A gente está na linha da amizade, do melhor. Mas quando eu precisar me reportar, eu não vou usar a pastora por tabela. Eu tenho que ir direto nele. Sabe por quê? Deus colocou ele. E o que eu faço quando entro por essa porta com minha família?
recebo de Deus através do profeta que ele colocou aqui. Eu sei que tem vários profetas aqui, mas a referência que Deus me deu é aquele ali. Entendem? E é aquele que coloca outros e tira outros. Porque Jeremias disse assim, e essa palavra vai para o pastor: Deus me levantou para plantar e para arrancar o que se plantou. Ser profeta não é só chegar e liberar. Receba, olha a chave, olha a bênção, olha o anjo, olha ele, tal. Vai chegar, vai ter hora que Deus vai usar o teu líder, o teu pastor, para dizer o seguinte: estou te arrancando, porque você corrompeu. Estou te instituindo, porque você entendeu. Percebe? Que a justiça, ela nem sempre é de absolvição. Às vezes ela é de disciplina. Às vezes ela é de prova. Porque, irmãos, nesse quadrado aqui, é muito fácil chegar ali e entra um lobo devorador. E se o pastor do rebanho não estiver atento, destroça, diz a Bíblia, todo um rebanho. E nós que somos igreja, devemos cuidar da igreja. Cuidar uns dos outros, carregar o fardo uns dos outros. Mas sabendo de uma coisa: nós temos uma referência. Amém? Quem pode dizer amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: a ovelha segue quem? O seu pastor. Existiam outros pastores lá, de outros rebanhos. E aquele pastor chegava e nas ovelhas daquele falava: vem ovelhas, eu sou pastor, sigam-me. Ó, minha voz. Elas ignoravam. Sabe por quê? A ovelha só ouve a voz do seu pastor. Isso é muito top. Amém, irmãos? Eu devo parar por aqui, nesse aspecto. Finalizando já essa mensagem, que eu já estou devendo algumas acumuladas, até textos bíblicos acumulados. Está acumulado, uma hora vocês ganham e ficam ricos. Ele faz essa aliança com o pai de Jezabel. Ele casa com ela, Acabe. E aí Acabe agora não é nem tanto um rei corrupto, ele é um rei fraco. Diga: o fraco, eu sou forte. Mas Acabe era um rei fraco. Na hora de tomar a decisão certa e submeter-se à lei de Deus, ele faz, sabe o que? Paga de dodói, chega chorando em casa e diz o seguinte: eu queria a vinha de Nabote, aquela vinha tão bonita, eu ofereci porque eu queria plantar uma horta no lugar dela. Lembram-se da lei que dizia: você não pode vender parte da tua terra para outra tribo? Eu não posso vender a herança dos meus pais. Essa vinha foi Deus quem deu para os meus pais e eu tenho que continuar cuidando dela. Olha o que acontece. Acabe chega e conta para Jezabel que tinha uma outra visão, não uma visão do reino de Israel, mas a visão dos fenícios. E disse: olha, você é rei sobre Israel, você tinha que chegar e mostrar-se forte aqui e pegar essa vinha para você. Sabe o que ela usa, irmãos? Agora eu vou finalizar mesmo. Ela usa a lei de Israel contra Nabote. Olha o que ela faz. A lei diz que ninguém do Estado de Israel pode maldizer ao rei ou blasfemar contra Deus. Então eu vou usar a lei. Reuni alguns homens, filhos de Belial, e disse: provem que Nabote amaldiçoou o rei e amaldiçoou a Deus, e ele tinha que ser apedrejado, e foi. Já vou finalizar. Esse foi um problemaço na vida de Acabe, porque vem o profeta e larga-lhe uma sentença vinda de Deus. Finalizando, irmãos, aquilo que Deus te confiou, não negocia tão fácil, não entrega tão fácil, lute por ela. Nabote morreu por ela. Outra, para finalizar: não use a lei de Deus, a Bíblia, por conveniência sua ou minha,
para atender a interesses próprios, porque está escrito numa parte isolada e eu vou usar isso como conveniência para mim. Use a palavra do Senhor como norte para chegar lá. As demais coisas são acrescentadas, porque o Senhor não falha. Amém?